Nesses arquivos abertos nos Estados Unidos sobre o traficante de menores Jeffrey Epstein, Donald Trump é citado milhares de vezes. E Steve Bannon, que é o grande mentor do movimento de extrema-direita internacional, está envolvido até o talo nessa história. Há alegações de que Donald Trump não apenas teria ameaçado menores de morte, mas as teria estuprado também. Bannon foi preso por conspiração, fraude de correspondência e lavagem de dinheiro em cima das verbas que ele arrecadou para a construção de um muro fronteiriço entre os Estados Unidos e o México, numa sentença que ficou conhecida como We Built the Wall, nós construímos um muro. E no terceiro caso, o Bannon admitiu a culpa, ele admitiu que desviou o dinheiro. Então, ele foi aliviada a pena dele, ele ia cumprir 15 anos, ele cumpriu só 4 meses e agora ele se encontra em 3 anos de prisão, mas é uma prisão em liberdade condicional, depois de uma espécie de indulto do Donald Trump. Mas lavagem de dinheiro e corrupção é fichinha na biografia desse que é uma das maiores lideranças de extrema-direita e do movimento supremacista branco alt-right, porque o Bannon não só tem uma carreira como produtor de Hollywood, já chegando a ter produzido filmes que teve atuação do Sean Penn, mas é o cara que é o representante mais importante, era o diretor da mídia Breitbart, que é uma mídia de extrema-direita, que é exatamente uma mídia que divulga conteúdo supremacista branco, conteúdo sionista, mas olha só, ele admite o caso da lavagem de dinheiro. Mas a lavagem de dinheiro, nem de longe, é uma das maiores bizarrices da história do Bannon. Porque ele consegue fazer mais de 15 horas de entrevista com o Jeffrey Epstein, exatamente para tentar limpar a imagem do Epstein, que era seu amigo. Bannon era frequentador da ilha do Epstein, onde Epstein tinha mais de 1.000 crianças, passaram mais de 1.000 crianças, não é? Sequestradas, escravizadas, né? Traficadas para as festas sexual parties, para as festas sexuais com a elite do capitalismo internacional. Inclusive, com alegações de que o próprio príncipe Andrew, com que nobres da Suécia, nobres da Bélgica teriam participado. Grande parte de bilionários e milionários de Nova York e dos Estados Unidos, porque Bannon é um cara muito influente tanto no meio imobiliário, onde é o meio que atuou Donald Trump, como no meio financeiro, que ele prestou serviços financeiros, né? Essa história lá de Wall Street, por aí vai. E detalhe, nesses arquivos tem muitas falas, muitas conversas entre esse cara que é o ideólogo, estrategista político do Donald Trump, o cara da Cambridge Analytica, que foi um consultor informal da campanha do Bolsonaro. Tem muitas falas entre esses dois pervertidos, o Jeffrey Epstein e o Steve Bannon, sobre o Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro, depois de ter perdido a eleição, eles discutindo que a gente precisa manter isso aí, o Bolsonaro, o Jair, nos bastidores, ativo. Quer dizer, é uma plataforma de extrema-direita que ele está conectado com o movimento de extrema-direita do mundo todo, envolvendo Steve Bannon e esse cara, esse traficante de menores, esse estuprador, esse sequestrador, que é o Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein morreu, mas a mulher dele ainda paga a pena de 20 anos de prisão. O caso do Jeffrey Epstein é coisa de filme. Você imagina aí, existe uma ilha. Nessa ilha passaram mais de 1.000 menores que foram raptadas, que foram sequestradas para festas sexuais, que elas serviam para o deleite de bilionários. Lembrando a série sul-coreana Round 6. Tem um ditado alemão que diz que o dinheiro, ele não corrompe o caráter, ele revela o caráter. E tem uma fala do Nelson Rodrigues, do finado Nelson Rodrigues, dramaturgo brasileiro, que diz que, com relação à questão do caráter, se a ocasião faz o ladrão, é porque ladrão você já é. Então a gente vai ver o quanto o Ocidente está corrompido até a alma. O Ocidente de bilionários, né, cujo sentido da vida tem sido a acumulação excessiva de dinheiro, a propriedade, o monopólio, né? Essa sociedade, como ela está corrompida, como ela está moralmente falida. O Steve Bannon produziu mais de 18 filmes enquanto ele era produtor de Hollywood. Entre eles, um filme exaltando o presidente ultraconservador de direita, que é Ronald Reagan. Mas ele também produziu um dos jogos mais jogados, os jogos online mais jogados no mundo, que é World of Warcraft, que qualquer adolescente que gosta de games joga esse jogo. Então, o Bannon injeta os conteúdos racistas, sionistas, xenofóbicos ali nos seus produtos audiovisuais. Essa Breitbart News, essa mídia de extrema-direita, dá voz a pessoas ligadas a um movimento supremacista branco chamado
Wing Populist Group, grupo populista de right wing, de direita. Só que o right e o white em inglês soam quase como iguais, então é um grupo populista branco. Então ele já foi elogiado, por exemplo, pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. O Orbán foi aquele cara, vocês lembram quando o Bolsonaro fugiu para a embaixada? Foi exatamente para a embaixada da Hungria do Viktor Orbán. A partir dessa plataforma da Breitbart News e da Right Wing Populist Group, dessas plataformas de extrema-direita, Steve Bannon e Andrew Breitbart, eles organizaram uma plataforma internacional de extrema-direita, ou seja, uma International Network, uma rede internacional que conecta o UK Conservative Party, o Partido Conservador Britânico, o Belgian People's Party, o Partido Popular Belga, o Partido Polonês Law and Justice, de extrema-direita, o Partido de extrema-direita francês, antigamente chamado de French National Front, hoje National Rally, e o partido italiano, o grupo italiano, Brothers of Italy, os Irmãos da Itália, que foi formado a partir de uma organização católica italiana, que foi apoiada por Steve Bannon, cujo nome era Dignitatis Humanae Institute. Olha, é muito curiosa essa fixação desse pessoal conservador de extrema-direita em pautas morais. Tem uma outra frase do Nelson Rodrigues que vale muito para esses casos, que é: por trás de todo moralista não tem um santo, mas tem um grande canalha. É importante perceber que Steve Bannon não apenas é conivente com o parceiro dele, Jeffrey Epstein, mas ele tenta limpar a barra do Jeffrey Epstein, produzindo mais de 15 horas de material audiovisual para tentar limpar a imagem do cara. Quer dizer, ele sabia do tráfico de menores, um processo de mais de 3 milhões de páginas documentadas que vão falando sobre todos esses casos. Teve menor que depois, anos depois, escreveu um livro e se suicidou em relação a esse processo. Então, o Bannon, ele é um cara completamente envolvido, conivente, sabia das festas, né, que o Jeffrey Epstein dava para os bilionários e os milionários, as festas de natureza, festas sexual parties, festas sexuais. Então é isso aí. Esse é a alma da extrema-direita internacional. Quer dizer, pessoas que impulsionam pautas morais, mas todas elas são falsidades, são falsificações. E isso é mais interessante ainda perceber nessa imagem aqui, que é os brasileiros Tarcísio, Chupetola, Bananinha e o Bolso Bosta utilizando o chapéu do MAGA, do Make America Great Again, faça a América grande novamente. Quer dizer, quando o nacionalista americano, ele é um nacionalista para os interesses das elites americanas. Ele não quer, quer dizer, ele é um nacionalista para os Estados Unidos. E é interessante que os nossos nacionalistas aqui, que são esses que aparecem aí, eles são nacionalistas também para os Estados Unidos. Os Estados Unidos quer assegurar fornecimento barato de matéria-prima, de terras raras, né? Ele quer minar a possibilidade de ter concorrência para as empresas americanas aqui na América Latina, como foi o caso da Lava Jato, que praticamente acabou essa indústria de engenharia pesada brasileira que concorria com os Estados Unidos. Por exemplo, a Odebrecht fez um dos terminais do aeroporto de Miami, gigantesco aeroporto, foi feita pela Odebrecht e hoje ela praticamente saiu de cena. Então, isso é muito importante perceber, o interesse desses lacaios nacionais, desses vendilhões nacionais, desses mercenários nacionais que enriquecem privadamente, né? Eles ganham uma ponta quando faz a privatização e atende aos interesses estrangeiros e aos pessoais, mas não do povo brasileiro. Eles não podem ser chamados de nacionalistas. Então, esses moralistas de goela, veja o caso aí do Sóstenes Cavalcante, com os 430 mil de uma casa vendida anos atrás e o dinheiro guardado, que ele disse que ele não sabia da origem do dinheiro. Essa coisa toda, né? Então, eu acho que esse caso aí é um caso importante para acabar de vez com o moral desses caras que a gente sabe que não prestam, esse pessoal de extrema-direita, que impulsionam falsidades, pessoal que quer eliminar a fronteira entre verdade e mentira, né? Eles vivem dessa confusão. E é isso aí. Para mais conteúdo anti-Jeffrey Epstein, anti-traficantes sexuais de extrema-direita, segue esse perfil e dá o like aí para fortalecer essa conta. Gostaria muito de ouvir os comentários de vocês. Valeu e um bom final de semana.